Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos ver o nosso salmo da semana. Essa semana nós temos o Salmo 55, um salmo masculino, portanto um salmo de instrução, de ensinamento. Essa é a finalidade, esse é o objetivo desse salmo. E o ensinamento é de que nós devemos lançar todas as nossas preocupações ao Senhor, para que Ele possa então nos dar a direção e o livramento de cada uma delas. Esse salmo é um salmo que foi entregue ao diretor de música. Nós já sabemos que ele se chama músico-mor, ele é tratado assim nos salmos. E esse músico-mor deveria conduzir a congregação, cantando a letra desse salmo, sendo acompanhado por instrumentos de corda. Qual é o contexto desse salmo? O contexto é incerto. Na verdade, o salmo não afirma para nós qual é a situação em que o salmista se encontrava, em que Davi se encontrava para escrever esse salmo. Mas quando nós olhamos para o versículo 12, versículo 14, que já já nós vamos ler, a gente vê que esse salmo, e principalmente esses versículos, eles se encaixam bem na situação, no contexto da traição de Aitofel. E quem não conhece Aitofel, ele foi conselheiro de Davi e acabou se juntando com Absalão e traindo Davi, buscando tirar o trono do rei Davi, sabendo, e nós sabemos, que quem deu o trono a Davi foi Deus, não foram homens. Portanto, eles certamente não conseguiriam sucesso nesse intento. Mas eles tentaram e até um certo ponto ainda chegaram até a conseguir. Dizem que, na verdade, Aitofel agiu dessa forma por vingança. Por quê? Porque Aitofel era pai de Eliã. E quem era Eliã? Eliã, por sua vez, era pai de Batseba. Então, Aitofel era avô de Batseba, o que fazia dele um agregado na família de Davi. E também, sendo avô de Batseba, ele teria então se mantido ao lado de Davi, nutrindo vingança no seu coração, até encontrar uma oportunidade para unir forças com Absalão, que era filho de Davi, e tentar e atacar, não é nem tentar, mas atacou o rei, a fim de tirar o trono de Davi. A divisão desse salmo, nós podemos recorrer à palavra Selá, que vocês já sabem que significa a pausa dentro desse salmo, e nós encontramos essa palavra Selá no final do versículo 7 e também no meio mais ou menos ali do versículo 19. Então a gente poderia dividir esse salmo em 3 partes, seguindo essa pausa original do texto. Mas eu vou fazer uma divisão diferente, vou dividir por blocos de assuntos, e já já você vai ver então como que ficará a didática dessa exposição, para que a gente possa compreender melhor do que o salmo trata. Qual é a instrução então? Volto a lembrar: atira a tua preocupação ao Senhor, e Ele vai te dar a firmeza necessária para a situação. Nós encontramos esse ensino de forma resumida no versículo 22. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é a descrição da angústia de Davi. E eu faço a leitura primeiro, como eu falei para você, eu vou fazer por blocos. Então, farei a leitura do versículo 3 e versículo 8, que está tratando da descrição da angústia de Davi. Versículo 3 até o versículo 8. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Aqui, quando nós vemos o versículo 3 ao versículo 8, nós vemos a intensidade da angústia sentida por Davi no momento em que ele foi traído e no momento do ataque dos seus inimigos, que na verdade ele achava que eram seus amigos. Se tivesse asas, diz ele, fugiria voando para o deserto, a fim de encontrar descanso daquela situação. Mas Davi não tem asas. Não há o que ser feito. Davi não tem a quem recorrer nesta terra.
se viu nessa situação, então, impotente. E por causa dessa situação e da sua impotência, Davi, então, clama a Deus, aquele com quem ele andava, e o único que poderia salvá-lo, livrá-lo daquela situação. Então, ele recorre ao Senhor com o clamor do versículo 1 e versículo 2. Inclina-me, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, gemido, né? Seria aqui. Então o Senhor é o único que pode trazer paz e estabilidade, tanto a Davi quanto a nós também, quando estamos numa situação semelhante a essa. Deus pode nos dar asas, mas Ele não quer nos dar asas de pombas para fugirmos, mas Ele quer dar asas de águia para irmos além e estarmos acima das tempestades. Então aqui nós encontramos, nesse primeiro ponto, a descrição da angústia de Davi. Agora vem o segundo ponto, que é a descrição dos inimigos de Davi. E faço a leitura do versículo 9 ao versículo 11. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade, de dia e de noite. A cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. A maldade havia se espalhado por toda a cidade. Um pequeno grupo conseguiu contaminá-la e a cidade se dividiu. Davi pôde ver em Jerusalém o início da violência se inflamando, onde cada um tomava partido em razão da discórdia semeada por Aitofel e Absalão, tentando derrubá-lo do trono. Isso ficou visível e Davi via então os habitantes de Jerusalém, cada um se opondo ao outro em razão dessa traição, em razão desse engano, dessa disseminação de divisão feita por Aitofel e feita também por Absalão. Versículo 12, versículo 14, depois versículo 19 ao versículo 20 e versículo 20, descreve a maldade e de que tudo isso ocorreu em razão dessa traição. Então vamos lá, versículo 12 ao versículo 14. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Faço a leitura agora, versículo 19, versículo 20. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As traições acontecem por pessoas próximas, íntimas, não por os inimigos declarados que nós já conhecemos. Diz o Salmo, então, que a pessoa traidora aqui andava em companhia de Davi, na casa de Deus. E esses traidores, eles se revelavam ou tratavam, se relacionavam com Davi com palavras macias, como diz o versículo 21, vejam só, as palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Então, eles eram falsos, eles usavam palavras, um exterior tranquilo, amigável, quando no seu coração havia guerra, havia a vontade de estar sacando uma espada e transpassando Davi. Versículo 15 ao versículo 23, nós encontramos então que Davi deseja que eles sejam castigados. Mas eles sejam castigados por quê? Porque eles não se arrependem. Então veja o versículo 15, a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Versículo 23, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. E por que Davi então quer o castigo desses homens? Por causa do versículo 19, que eu já li e vou ler novamente.
Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade. Por quê? Porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. O arrependimento é característica do servo do Senhor. Aquele que não se arrepende, não muda, aquele que é duro, aquele que tem a dura cerviz, aquele revela então que não teme a Deus. Ele afronta o Senhor. Por último, terceiro ponto, a atitude do Filho de Deus. Então, como que Davi, aquele que teme a Deus, age diante de uma situação dessa? E você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, que teme a Deus, deve agir também da mesma forma. Vamos ver em Davi, versículo 1 e versículo 2, que nós já vimos. Davi recorre ao Senhor, ele não recorre às suas forças, não recorre a artimanhas humanas, não recorre à associação a outras pessoas contra os seus inimigos. Ele recorre a Deus, ele clama a Deus, espera no Senhor, lança suas preocupações ao Senhor. É assim que Davi age, versículo 1 e versículo 2 que nós já lemos. Também Davi invoca e clama a Deus não apenas no momento do dia, mas o dia todo. Isso é prioridade em sua vida, lançar suas aflições sobre o Senhor. Veja o versículo 16 e o versículo 17. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Enquanto seus inimigos se associam, tramam contra ele, armam-lhe ciladas, Davi ora de manhã, de tarde e ao meio-dia. Ou seja, de manhã, de tarde e à noite, ou de manhã ao meio-dia e à noite. Ou seja, o dia inteiro ele está clamando ao Senhor. Então, primeiro, recorre ao Senhor. Segundo, clama ao Senhor o dia todo com orações. E terceiro, confia, tem fé, confia no livramento do Senhor. Versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Vou ler de novo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. E é isso então que nós devemos agir. Esse versículo é a síntese de todo o ensinamento masquil desse salmo. Conclusão, faço a conclusão lembrando você do Salmo 37, versículo 5 e versículo 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor. Entregue, lance, jogue sobre ele todas as suas preocupações e todos os ataques inimigos e traições. Descanse no Senhor e que ele, sabendo que ele cuidará de cada uma dessas situações, pois ele é Deus justo e ele é um Deus que te ama. Deus te guarde, Deus te abençoe e até semana que vem.